Abram sua Bíblia em Números. Não vou falar de matemática não, mas Deus ele gosta de números. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Quero falar uma passagem da Bíblia muito interessante. Quero perguntar aqui, quem quer ir para a terra prometida e dar um glória a Deus? Quem quer chegar na terra prometida, dá um glória a Deus? Amém. Tá vendo, né, Jesus? O povo quer ir. Então vamos lá. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Quando eu for dizendo, você fala seu nome, viu? Quando eu falar um nome aqui, você fala Valdemar, João, Pedro, Alisson. Amém? São estes os nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão. Cadê o nome de vocês, irmãos? Safete, filho de Ori, da tribo de Judá. Caleb, que é da tribo de Judá, fala o nome mais forte, que é esse aí que é o fiel. Caleb, filho de Jefone, da tribo de Isacar. Igal, filho de José, da tribo de Efraim. Oséias, seja da tribo de Efraim também, irmãos. Oséias, filho de Num, que é o Josué, que depois Moisés colocou o nome dele Josué. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rufa. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Zetur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. São estes. A palavra está firme. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Só até aí por enquanto. Curva em sua cabeça. Pai, está aqui, Pai, um povo que falou que quer ir, Senhor, para a terra prometida. E eu tenho certeza que não é só da boca para fora, Pai. Isso está em nosso coração. Mas, Pai, traz, Pai amado, uma certeza, não só de palavras, mas uma certeza, Pai amado, que nunca venha mudar a nossa forma de agir, de pensar, de prosseguir para frente. Uma certeza, Pai, que não venha ser feita através de momentos, de situações, mas uma certeza que vem diretamente do Teu trono para nossas vidas, para que nós não venhamos olhar para trás, para que nós não venhamos, Pai, a olhar para um lado ou para o outro, mas olhar para frente,
a andar no caminho estreito a qual o Senhor nos chamou, que diz que o caminho é estreito e a porta mais ainda, Pai. Então, Deus, nos ensina a caminhar segundo a Tua vontade e não a nossa, no nome de Jesus. Irmãos, aqui é uma passagem da Bíblia que fala muito sobre coragem, sobre você enxergar além dos seus olhos. Deus naquele momento, Ele levantou Moisés, reúne aí 12 homens, e Ele pegou cada um que era chefe de suas tribos, e mandou para a terra prometida. Diga assim, terra prometida. Ou seja, a terra já era prometida, não era uma terra que talvez ia dar certo, já é prometida. Então a terra já é prometida para mim e para você. Agora quem é que tem que tomar posse, irmão? Quem? A gente. Deus já prometeu, Deus já falou que a terra é nossa. Então se é nossa, já está prometido, não tem mais para onde revogar. Ele mandou simplesmente eles irem olhar o quão grande e maravilhoso era aquele lugar que Ele já entregou na sua mão. Então quando Ele foi e falou assim, manda o pessoal espiar, Deus mandou só por mandar, irmão, que Deus já sabia de tudo, Deus já tinha todos os planos, e Deus sabia mais ainda, era do coração daqueles que iam espiar a terra. Quem você é naqueles 12? Quem você é no meio daqueles 12, quando Deus falou assim, vai espiar a terra que eu te prometi? E aí? E no meio daqueles 12, todos foram empolgados. A gente quando aceita Jesus, né? Se prega e fala de Jesus e quer botar a Bíblia de goela abaixo na garganta das pessoas, e você tem que aceitar, é que é assim mesmo, você está no pecado e você fica naquela euforia, aquele negócio. Aí pensar que não, começa a aparecer um gigante. Aí pensar que não, começa a aparecer um problema. Aí pensar que não, você começa a falar assim, não é bem assim do jeito que eu estou pensando. E você começa a recuar, a não avançar para a terra prometida, a qual o Senhor já disse que é sua. A terra prometida que Deus já falou, é de vocês, tome posse. Eu não tirei vocês do Egito para simplesmente morrerem no meio desse deserto. Mas Deus, Ele quer saber o seu coração. O seu coração está preparado para receber a terra prometida, irmão? O nosso coração está preparado para aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para a noiva do Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente com o coração voltado para aquilo que o Senhor tem para nós? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus tem prometido todo dia e a gente só está vendo a circunstância? Ah, Deus, é porque isso não deu certo. Ah, Deus, é porque a situação está difícil nessa área. Ah, Deus, é porque assim é assado. E porque isso? Ó Deus, eu prometo para o Senhor que se o Senhor resolver isso aqui, eu vou ser fiel nisso aqui. E a gente fica igual a esses 12. Eu quero ler mais à frente. Vamos ler mais um pouco aqui à frente. Vamos aqui até o verso 25 do mesmo capítulo. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. O cacho de uva era tão pequeno que 2 homens tinham que carregar. Para você ver o quanto era abençoado. Então, se tinha gigante, é lógico que os frutos também não era para ser pequeno, né? Então o fruto era grande, coisa linda, maravilhosa. E deram o seguinte relatório a Moisés. 27, viu, irmão? E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo lá
vive, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, quer dizer gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. No 30, então Calebe, diga assim seu nome quando eu dizer Calebe. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mais à frente diz também que Josué falou isso. Ou seja, irmão, de 12, só 2 se levantaram e enxergaram que não era a força deles que ia conquistar a terra prometida, mas era o Deus que tinha prometido a eles. Era Deus que tinha prometido a eles que aquela terra era deles. Então eles enxergaram além do gigante, eles enxergaram além das fortificações da cidade, eles enxergaram além do povo forte, poderoso, eles enxergaram o Deus que falou assim: é de vocês, é sua, tome posse. Deus estava às vezes falando: você vai ser isso, mas Deus, eu não tenho capacidade para ser isso, não imagino eu desse jeito, Deus. Eu penso que fulano é capaz disso. Deus está te chamando, faça a minha obra. Não, mas isso aí não é para mim não, porque eu não sei nem falar direito, Deus. Isso é mais para fulano, que é desenrolado, fala bem, é mais desenvolvido nas coisas, mais inteligente do que eu. Olha, né? Eu pensava assim também, irmão. Isso aí chama, sabe o que, irmão? Covardia. Essas desculpas chama-se covardia. Aqueles 10, quando viram os gigantes, eles simplesmente se acovardaram. Eles simplesmente olharam e falaram assim: rapaz, ali é barril, a gente não consegue vencer não. Eles não olharam para o Deus que lá atrás tirou eles do Egito. Eles não olharam que era o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, engoliu o exército de Faraó. Eles não olharam para o Deus que todo dia mandava maná para eles comerem. Eles não olharam para o Deus que quando eles enjoaram do maná, queria carne, Deus falou: come codorna aí, rebanho de miséria, até vocês estourar o bucho. Eles não olharam para isso, eles só simplesmente olharam para eles mesmos e falaram assim: tu viu o tamanho daquele gigante? Rapaz, tu viu o tamanho daquele cara? Como é que vai ser? Ali se der ali eles vão pegar um de nós, igual alguém que eu conheço, Deus me livrar de dizer o nome. Eu tenho um amigo que trabalha comigo na polícia. O cara é um monstro, é um gigante. O homem é desse tamanho, 130 quilos só de músculo, anda assim, ó. Aí ele foi lá no açougue. Aí alguém que Deus me livrar de dizer o nome falou assim: rapaz, um caba desse aí, se ele me pegar, ele me usa de porrete para bater nos outros. Bem assim foi os caras lá. Se um gigante desse me pegar, ele vai me usar de porrete para bater nos outros. Olha o tamanho daqueles caras. Só que você está olhando para seres mortais. Você está olhando para pessoas que são mortais, pessoas que são limitadas, por mais que seja gigante, grande, forte, o que for, são limitados. A qual o Deus que mandar uma ordem, eles não passam de pó. E eles não olharam com esses olhos. Eles não olharam com os olhos e falaram assim: Deus é maior que eles, basta uma ordem do Senhor e a gente vai arrasar aquele lugar, a gente vai acabar com aquilo ali e vai ser nosso, porque é promessa de Deus. Só Calebe e Josué se levantou naquele meio e falou assim: epa, alto lá, vamos logo que a gente vai vencer aquele povo, porque a terra é nossa, a terra é boa, o Senhor nos tirou do Egito. Mas quando você vai ler mais aqui à frente, muitos começaram a murmurar: era melhor a gente voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito, porque lá pelo menos a gente tinha verdura, cebola para comer. Eu amo cebola. Mas imagina cebola, só cebola todo dia, misericórdia.
E assim às vezes somos nós, irmãos. A gente toma posse do que Deus está nos prometendo hoje, e amanhã a gente está olhando para o Egito. No primeiro gigante que aparece, na primeira problema, na primeira dificuldade, você está falando assim: o Egito era melhor. E agora? Como é que vai ser daqui para frente? Agradeça a Deus. Hoje eu acordei com o coração muito grato. Eu estava lembrando de cada um de vocês hoje, eu orando e agradecendo a Deus, falando assim: Deus, obrigado pela vida de fulano, obrigado pela vida de cicrano, obrigado, Deus, porque cada um, Pai amado, tem me ajudado de uma forma ou de outra. Pessoas que se levantaram sem eu nunca pensar e me ajudou, Pai. Deus, me ajuda a retribuir, Pai, tudo aquilo que cada um já fez pela minha vida. Me ajuda a ser grato, Pai, porque não é eu, Pai amado, que vou levar eles para o céu não, mas eu quero ser um canal do Senhor para ajudar eles a chegarmos juntos lá no céu. Pai, em nome de Jesus, sustenta cada um, guarda a vida de cada um, porque, Pai, eu sei que não é fácil, tem momentos difíceis que a gente dá vontade de desistir mesmo. Isso é do ser humano, é da carne, não é do nosso espírito, porque assim como o Leandro falou, quando você alimenta o seu espírito, ele se sobressai sobre a carne. Mas quando você fica nesse negócio, você começa a deixar a carne vencer. E bem assim foram esses 10. Eles deixaram a carne vencer o espírito dele. O espírito que bradava dentro dele, falava assim: é Deus que está à frente. E eles falavam: não, mas os caras é grande, os caras é preparado. A cidade lá é uma muralha que não tem quem derruba aquela muralha. E esquece do que Deus já fez, irmãos. Nós temos um grande problema na nossa vida, que se chama amnésia espiritual. Nós esquecemos de tantas maravilhas que Deus já fez e faz na nossa vida. Eu fico maravilhado. Eu estava esses dias andando de moto, chegando lá em casa, à noitinha já, e eu falando assim: Deus, é o Senhor, Pai, é o Senhor que me guarda. Olha o tanto de carro dessa cidade, olha o tanto de movimento, de trânsito, de bicicleta, de gente, de carroça, de gente de todo jeito, de caminhão, e o Senhor me fez eu chegar intacto em casa, Pai. É a mão de Deus, irmãos. A palavra de Deus fala que se uma cidade ela pode ser forte, pode ser fortificada, mas se Ele não se fizer presente ali naquele lugar, você pode colocar um exército aí, irmão, de nada adianta, vai ser derrotado. E esses 10, eles não pensaram dessa forma. Eles não pensaram: se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai honrar e vai nos levar até a terra prometida, e eu vou tomar posse. Mas eles se enturbeceram, eles ficaram pensando nas possibilidades humanas. Crente, irmão, eu aprendi isso com muita dor, aprendi isso com muito sofrimento. Crente não tem que andar com os olhos carnais, não. A gente tem que andar com os olhos espirituais. A gente tem que andar de uma forma espiritual, a qual parece ser loucura. Aos olhos humanos parece ser loucura, mas Deus, Ele é fiel. Eu nunca vi Deus dizer que Ele fez coisas tão maravilhosas para a gente pensar que, não é porque Deus fez, não. É loucura o nosso pensamento, é loucura a nossa forma de pensar, mas para Deus é o natural dEle, é o normal dEle. Ele faz quando quer, a hora que Ele quer, e Ele manda do jeito que Ele quer, irmãos. Ninguém está no controle de Deus, ninguém está no controle da mão poderosa de Deus. Ele age conforme a sua vontade, o seu querer. Ele age conforme o que Ele decidir. Não é o que eu e você decidir. É a vontade dEle que vai prevalecer nas nossas vidas. Então é isso que nós temos que aprender. Você quer ir para a terra prometida, irmão? Oi? Glória a Deus. Então vocês estão em qual tribo? Na de Caleb e Josué, né? Amém? Eu quero ler aqui mais à frente em Salmos, capítulo 37, Salmo 37. Salmos 37, verso 7 a 9. Deus é fiel, irmão. O que Ele prometeu para mim e para você, pode ter certeza, vai se cumprir, porque Ele é fiel. No verso 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por
herança. É herança de Deus. A terra prometida é herança de Deus na minha e na sua vida. E lá tem muitos frutos. Lá tem muitas bênçãos nos esperando. Então permaneça firme. Permaneça firme, assim como Caleb e Josué, que não olharam com os olhos dos homens e falaram assim: é nossa, é promessa, eu sou herdeiro dela, eu sou herdeiro daquela terra. Então não tem para onde eu voltar para trás, não tem para onde eu querer voltar para o Egito, não tem para onde eu querer voltar para as coisas passadas. É daqui para frente. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Os meus pecados, os seus pecados, o Senhor Jesus já jogou no mar do esquecimento. Então é daqui para frente, irmão. Queira, não queira voltar para trás, não queira olhar para trás. A única coisa que você deve colocar de vez em quando, só um retrovisor, para você de vez em quando olhar de onde Deus lhe tirou e onde você está hoje. Ah, pastor, eu vou ser sincero para o senhor. Quando eu não era nem crente, minha vida era até melhor. Mas era melhor mesmo, irmão, porque você não incomodava Satanás. Você simplesmente estava fazendo a vontade dele. Você vivia conforme o andar da carruagem, no meio da multidão. Você quer ver o que é você andar contra a multidão? Eu já andei muito contra a multidão, eu ando até hoje. Até no serviço, quando trabalhava no carnaval, a gente andava contra a multidão. Rapaz, o povo abria porque tinha que abrir, né? Mas se você quer saber, você chega no meio de um carnaval e fala assim: vem chiclete com banana. Você fala: eu vou ao contrário. Para você ver o tanto de tombo, de pancada, de empurrão, disso e daquilo que você vai tomar. E bem assim é nós andarmos com Cristo, irmão. O evangelho não é só de oba-oba, de tapinha nas costas, de bonzinho você é, não. O evangelho é você afrontar as pessoas, é você bater de encontro à vontade do mundo e fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está contra a carne e contra o mundo. Andar contra a multidão não é fácil. Eu acho tão interessante, para você ver o nível espiritual da coisa. Você fala de Jesus para uma pessoa, parece que ele está falando assim: você não quer uma droga, não é melhor do que eu falar de Jesus para você? Eu acho que se você oferecer uma droga para a pessoa, ela aceita melhor. Tem pessoas que se ofendem de uma forma tão grande que parece que você está oferecendo a pior coisa do mundo. Pessoas que se ofendem quando você fala assim: aceita Jesus, Jesus te ama. Não quer saber desse negócio aí não. Fica para você. Irmãos, a palavra de Deus fala que tudo foi criado por Deus. O inferno foi criado por quem, irmão? Hein? Eu já vi pessoas no leito de morte. Eu já contei isso aqui. No leito de morte, você falar de Jesus, ela falou: vá você, Jesus, não sei para onde. Eu não quero saber disso não. No leito de morte, a pessoa morrendo. Então por que será que Deus criou o inferno? Porque Ele sabe que tem pessoas que têm o coração duro. Pessoas que não querem de forma alguma mudar, não querem de forma alguma aceitar o seu reino. Ele se alegra com isso, irmão? Eu creio que não. Eu tenho certeza que não. Que a palavra de Deus fala que, se possível, todos serão salvos, todos serão alcançados, mas devido à dureza do coração, muitos perecerão. Não é Deus que condena ninguém não, irmão. É você próprio que se condena. É nós mesmos que nos condenamos. É nós mesmos que fazemos o nosso caminho ou do céu ou para o inferno. Deus, Ele só simplesmente quer nos ajudar a caminhar. Ele quer lhe dar força, Ele quer lhe dar um coração voltado à obra dEle. Hoje eu estava assistindo uma pregação daquele pastor Billy Graham. Quem já ouviu falar do Billy Graham? Quem nunca ouviu, assista. Você não vê aquele homem falar: ei, não. Está escrito. Ele só fala assim: está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas o que é que está escrito, irmão? Como é que você vai saber se você não lê a Bíblia?
Como é que você vai saber o que está escrito se você não procura estudar a Bíblia? Se você não procura escutar uma pregação, se você não procura escutar as coisas de Deus, como que você vai saber que está escrito? E ali ele falando sobre tantas coisas maravilhosas, algo que eu achei interessante, ele falando sobre os jovens daquela época. E ele falou de José, que disse não à mulher de Potifar. Ele falou de Daniel, que estava no meio lá no reinado de Nabucodonosor, a 3.000 quilômetros da sua terra. E ele disse não às iguarias do rei. Ele disse não ao luxo do palácio, porque ele quis honrar primeiramente a Deus. Irmãos, sabe o lugar que você é mais servo de Deus? É você só. Você sozinho no seu íntimo. Você sozinho no seu quarto. Você sozinho no seu celular. Será que você tem o poder? Será que você tem a capacidade? Será que você tem o autocontrole da sua carne de dizer não para as coisas erradas? Dizer não para as coisas que não agradam e não satisfazem o coração de Deus, não traz alegria ao coração de Deus. Eu nunca vi dizer assim que Deus falou assim: Deus, eu fui acessar um site pornográfico e Deus quebrou meu dedo, porque na hora que eu fui apertar, Deus quebrou meu dedo para me não apertar. Deus não vai fazer isso. Agora Deus se alegra muito quando ele vê assim você querer acessar e você falar assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aí o Senhor se alegra, a festa no céu, porque você disse não ao pecado, você disse não a Satanás. Aí o Senhor se alegra. Então, irmãos, tudo depende de mim e de você. Eita, que o pastor só traz para a mesma palavra pelo jeito. Eu não sei porquê, irmão. Deus é que manda trazer. Eu tento buscar uma palavra assim: Deus, aquela, Deus. Não é eu, irmão. É muito fácil eu chegar aqui e interpretar. É muito fácil eu chegar aqui, eu conheço a vida de alguns aqui, e eis que Deus manda te dizer isso, eis que Deus, eu só falo aquilo que Deus me mandar falar, irmão. Eu não quero inventar, porque eu tenho um temor no meu coração ao subir aqui nesse lugar. A honra e a glória aqui não é minha. Eu não quero ser reconhecido por a honra e a glória ser minha, não. Eu quero ser reconhecido pelo Deus que está na minha vida. Eu não quero honra nenhuma para mim. Eu quero a honra para Deus. Eu estou aqui pela ordem e porque o Senhor me chamou. Porque pela minha vontade, talvez eu nem estaria aqui. Tem pessoas mais capacitadas do que eu aqui. 1000 vezes. Cultas, educadas, que falam, não falam, nunca vi uma pessoa falar uma palavra errada. Deus me livrar e me dizer o nome dela. A pessoa não fala uma palavra errada, gente. Converso com ela, até a hora que eu vou para a casa dela. Converso para me ver. Falei: epa, você falou essa? Não fala não, não tem para onde correr. A mulher é top da galáxia. Vem assim a minha esposa. Eu fico assim: rapaz, então não fala errado também não. De vez em quando ele dá umas gafes, né? Infelizmente. Então tudo isso é dom de Deus. Mas isso aí é desculpa para quem não tem coragem de enfrentar o que Deus tem chamado. Você sabe do seu chamado. Ah, pastor, não sei não, sabe. Deus tem lhe chamado para alguma coisa aqui na igreja, ou para fazer algo na sua casa, ou não é, não sei, irmão. Deus ele brada no nosso coração e a gente fica às vezes falando: não, mas vou falar com fulano, que fulano é mais capaz. Isso é medo, é falta de coragem, é covardia. Se entregue a Deus, irmãos. Vamos nos esforçar mais, gente. Vamos nos esforçar mais nas coisas de Deus. Eu fico olhando que a gente se esforça tanto para tantas coisas. Tantas coisas. É igual a hipocrisia que eu acho maior no mundo. Você demora 10 anos para viver uma pessoa, mas basta ela morrer, você sai de lá, larga tudo e vem. Para ver uma pessoa morta num caixão. Você teve 10 anos para vir visitar aquela pessoa, mas não tem tempo. Eu estou corrido, não tenho condição, e não sei o que. Aí a pessoa morre, você larga tudo. Deixa eu ir para o enterro de fulano, que fulano morreu. Isso é hipocrisia.
Merecia o defunto levantar, vai embora que eu não quero lhe ver aqui não. Quantas pessoas você vê? Eu tinha um tio aqui mesmo, que ele demorou 30 anos para ir em São Paulo ver a mãe dele. 30 anos, gente. É brincadeira. Mas amém. Eu não vou também jogar pedra não, porque eu há um tempo atrás eu era mais ou menos parecido. Eu fiquei 3 anos em São Paulo, mas naquela época também não tinha celular no bolsinho, era na fila do orelhão, um abençoado de um cartão de orelhão que ali você botava, dependendo do horário, você era assim, tchucu, 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 você falava, oi, tudo bom, beleza, tchau, valeu, tchau, bom, tchau, tchau, tchau. Aí o cartão acabava. Caro, miserável, era caro, tinha de 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 50 unidades, 100 unidades. Aí fazia coleção, meu irmão. Tinha as fotinhas, fazia coleção dos cartãozinhos. Quem não já fez isso? Da minha época tem um bocado aí sorrindo aí. Então eu fiquei 3 anos, eu liguei 2 vezes para minha mãe. É a forma às vezes que a gente tem aquela mentalidade. Não, está tudo bem comigo, ninguém precisa saber de nada não. E não se coloca no lugar da pessoa. Meu amigo, uma mãe se preocupa demais, gente. Pai é mais relaxado, agora mãe é um negócio fora do normal. Mãe é uma coisa sobrenatural, gente. Meu pai mesmo, às vezes ontem eu fiquei, antes de ontem, eu admirei que ele me ligou. Ah, como é que você está, não sei o quê. Eu fico até constrangido que era eu para estar ligando para ele. Não era ele. Eu que tinha que estar cada dia mais agradecendo a ele. Eu que tinha que cada dia mais dizer o quanto ele é valoroso na minha vida. Eu que tinha que dar o valor determinado para ele. Não era ele para estar me ligando. Isso é coisas que a gente tem que buscar se corrigir. Então a gente às vezes fica naquela hipocrisia. Eu não vou lá visitar minha mãe, não vou visitar meu pai. Graças a Deus, meus pais moram aqui do lado. Mas tem pessoas que moram tão longe, aí passa anos e não vai, porque isso. Aí pensa que não, meu pai morreu, sai, larga tudo, larga o que for, e vai para o enterro, ver uma pessoa morta. Vamos aprender a valorizar, vamos aprender a olhar para as pessoas de uma forma diferente. A gente só quer olhar às vezes o pecado das pessoas. Miséria, só presta para fazer isso, fazer aquilo. E não dá o devido valor, e no dia que perde, ai, fulano, meu Deus, e agora? Vamos voltar para a palavra, amém? Não sei porque Deus me levou para esse lado. Abram sua Bíblia em 2 Timóteo. Hoje nós vamos passear pela Bíblia, do início da Bíblia ao meio e o fim dela. Quase o fim, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Já estou terminando, viu, irmãos? Ah não, tem muito tempo ainda, peraí. Glória a Deus, amém? Hoje nós temos ali na cantina uma pizza abençoada. Não vamos sair com pressa não. Capítulo 3, verso 1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Irmãos, quem já chegou num ambiente que tem aquela pessoa que parece que desceu a nuvem negra assim quando ela chega? Misericórdia. Eu já tive essa experiência com uma pessoa que quando ela entrou na viatura, parece que uma nuvem negra, parece que a viatura até pregou no chão assim. De tanta negatividade que a pessoa trazia consigo. E falava, não é só que trazia, falava.
Então a gente fica assim, às vezes, olhando, e quando você vai ver uma pessoa dessa, ainda diz assim: eu sou serva de Deus, eu sirvo a Deus, eu congrego, eu estou na igreja. Aí que é pior ainda, irmão. Tem coisa pior no mundo, irmãos, do que você estar no ambiente e você passar, igual eu já vi isso aí. Ali ainda diz que é crente ali, ó. Pessoas que ninguém suporta, pessoas que ninguém quer estar perto um minuto, porque o minuto que ficar ali só é para falar das coisas dos outros, para falar da vida dos outros, para estar fuxicando a vida dos outros, para estar falando coisa que não tem nada a ver, não chega glorificando, ou então só reclamando. Reclama de tudo. Eu tive uma experiência. Ai, Deus. A pessoa chegou lá em casa, nem pisou na porta de minha casa, já foi falando não sei o que, com a dificuldade, que não sei o que. Falou: ó, se for para você vir falar disso aqui, você vai embora. Porque de problema eu já estou por aqui, não é por aqui não, é por aqui assim, ó. Então, se for para você vir falar disso aqui, você veio aqui para a gente ter um momento de comunhão, de amizade, de conversar de Deus, amém. Se for para você vir falar disso aí que eu já sei, de cós salteado, volta para trás, vá para sua casa. Esquece um pouco, gente. A gente às vezes só fica olhando o gigante. Essa terra é boa, viu? Mas não dá para enxergar lá não. Se Deus te prometeu, irmão, descansa. Está parecendo impossível, descansa. É fácil? Não, quem dizer que é fácil é mentiroso e hipócrita. Mas descansa. Descansa porque Ele é fiel e vai cumprir. Creia, irmão. Creia que Ele tem o melhor para mim e para você. A gente lê tantas coisas na Bíblia que Deus, Ele nunca desamparou os seus. Mas lê essa palavra, depois você vai lá em Números de novo, estuda sobre aquela palavra. Aqueles 10 que murmuraram, Deus não deixou que entrasse na terra. Morreu tudo. A gente fica só brincando com as coisas de Deus. A gente fica só às vezes levando as coisas de Deus no banho-maria. Não tem paciência para nada. Não tem paciência com a sua esposa, não tem paciência com seus filhos, não tem paciência com ninguém no trânsito. Não dá um exemplo de servo de Deus. A primeira coisa que faz é xingar no trânsito, é botar o dedo para fora, vai caçar uma véia. Eu passei uma vergonha, irmão. Foi a partir desse dia que Deus me deu uma porretada na orelha que eu falei: vou mudar, Jesus. A gente tem que passar por umas, para a gente meter a cara no pó, igual a Davi fazia assim, quando ele fazia os pecados dele, ele rasgava a roupa, ele falava: eu vou para cinza, Deus, que eu sou pó, eu sou porcaria. Estava vindo um belo dia de tarde aqui para a igreja, não sei se era para limpar a igreja, não vou falar que eu estou mentindo, que eu não lembro. Carro novo, uma Palio Weekend nova, o pior carro que eu já tive na minha vida. Ô carro miserável de ruim, carro apertado, bebia mais do que um dono de posto de gasolina, rapaz. Eu afastava o banco, só andava João Pedro atrás de mim. Também que na época João Pedro só tinha 2 anos. Aí veio o carrinho, cheirinho de carro novo, andando. Fui pelaquela rua ali de trás, onde tem um lava-jato, que era um posto de gasolina. Aí veio eu andando na rua, um S10 saiu de vez, chupau, na lateral do carro. Eu parei assim, buzinei, mas só encostou, não bateu forte. Eu saí desse carro virado no tetel, irmão. Você é louco, você está cego, que não enxerga não, é? Como é que você dá uma ré dessa? Isso aqui não, baixa o vidro. Já contei isso aqui. A esposa do melhor amigo meu. Ô Val, me perdoa, eu não vi. Eu não sabia onde enfiar a cara, irmão. Eu falei: me perdoa, eu que fui um boca aberta que falei isso com você. Que exemplo de crente que eu estou dando. E eu não era pastor ainda não, viu, irmão? Pelo menos isso, Jesus. Mas aí você vê, irmãos, a partir daquele dia, não estou dizendo que eu sou um santo, que
Me procuro vigiar todo dia, procuro agradecer a Deus pelos livramentos. Ainda mais quem anda de moto, que é algo muito perigoso. Quando eu levo aquelas fechadas que não acontece nada, oh Deus, obrigado Jesus. Obrigado. Então eu aprendi a mudar, isso aí é algo que você vai praticando na sua vida. Aí depois liguei para o esposo dela também para pedir perdão a ele. Falei, fulano, moço, aconteceu isso, moço, me perdoa. Eu falei uns alto com sua esposa. Ele, que perdoa o quê, moça? Ela que é doida que bateu no teu carro. Falei, mas eu fui errado em falar daquele jeito com ela. Ou seja, irmãos, o que você está fazendo hoje para glorificar o nome do Senhor, onde você anda? Qual exemplo você está dando? Qual exemplo de servo de Deus você está transmitindo para as pessoas? Ou será que as pessoas estão olhando para a sua vida e falam assim, sou mais antes de viver do jeito que eu sou do que ser desse jeito aí? Ainda diz que é crente, ainda diz que é serva de Deus, ainda diz que é servo de Deus. E o exemplo que nós estamos dando? Como é que você está, irmão? Oh, irmão. Às vezes a pessoa não é nem irmão, a pessoa do seu cotidiano. Rapaz, está uma luta. Olha que eu não sei o que é que eu faço com fulano. Olha que eu não sei o que é que eu faço com cicrano. A minha vida está até de cabeça para baixo. Aí a pessoa que ainda nem serve de Deus vai assim, então deixa eu do jeito que eu estou mesmo. Cadê o Deus desse povo? Cadê o Deus da sua vida? Cadê o Deus que lhe prometeu a terra prometida? Cadê o Deus que falou assim, eu vou entregar na sua mão? Ele morreu? Ou você tem que fazer igual aquela mulher, vai tudo bem. Vai tudo bem, vai dar certo. Vai tudo bem. Não, deixa eu atravessar aqui essa multidão. Basta eu tocar só, eu creio que eu só tocar eu vou ser curada. Não, 15 anos, sei lá quantos anos era. Ai, não aguento mais, já gastei tudo que eu tenho, não tem mais jeito. O jeito é esperar a morte chegar, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso? Eu dei risada hoje de uma frase que Benedita me leu. Aí disse que deixa eu ver se eu lembro aqui a frase. Fala isso aqui direto, esqueci. Eu não vou levar nada desse mundo, né? Para que tanta correria se eu não vou levar nada desse mundo? Se eu vou morrer um dia mesmo, não vou levar nada, né? Aí o cara pode dizer assim, e eu estou vivo e não tenho nada. Então, às vezes a gente fica assim, olha, eu não vou levar nada. Aí o cara falou, como é que eu vou levar alguma coisa se eu não tenho nada? Estou vivo e não tenho nada ainda. Irmãos, vamos viver. Vamos agradecer mais a Deus. Vamos agradecer mais a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida do irmão. Comece a ser mais gentil. Comece a ser mais, sei lá, irmão, mais educado, mais amigo, mais amoroso, mais servo, mais tudo na vida das pessoas. A gente às vezes só quer ser servido, não quer servir ninguém. A gente às vezes só quer elogio, não quer elogiar ninguém. A gente às vezes só quer que alguém dê um presente. Mas o que você dá de presente para alguém, irmão? Você quer só receber. E quando às vezes vai dar, quer dar o pior. A gente quer dar o pior para as pessoas. Então aqui quando ele falou aqui que nos últimos tempos, olha o que está acontecendo agora aí na terra, irmão. Me diz aí o que está acontecendo em cima dessa terra. Eu estava analisando que um cara postou um vídeo e falava assim, na minha época, um pai gritava assim, fulano, aí eu, senhor. Hoje o pai grita, fulano, ele, é o quê? E a gente ficar escutando muito, Jesus vai voltar. Que nada, já tenho 50, 60 anos, até hoje nada. Paulo falou isso aqui para Timóteo, na época dele, que nos últimos tempos, Paulo acreditava que Jesus estava retornando naquela época. Ele falava, nos últimos tempos vai ter homens assim, assim, assado. Mas Paulo, ele não tinha o discernimento que ele estava escrevendo, era para essa geração. É para nós, é para daqui para frente. Então, irmãos, aquilo que parecia impossível,
está se tornando tudo possível. Aquilo que a gente achava que nunca poderia acontecer, está acontecendo. Olha o ensaio que a gente está tendo para tudo isso que está por vir nas nossas vidas. Olha quantas exigências, olha quantas regras, que às vezes você fica até olhando que não tem fundamento nenhum. Isso é um ensaio para tudo aquilo que falou na Bíblia, está falando na Bíblia até hoje. Homens avarentos, homens que não têm repúdio nenhum, não tem medo de fazer nada para ganhar o que ele quiser, não tem medo de fazer qualquer coisa para se auto-beneficiar. Pessoas sem amor ao próximo, sem respeito. Então onde você está no meio desses 12 da tribo que mandaram espiar? Será que hoje você está entre Caleb e Josué, ou está no meio dos 10 que disseram que não vai dar certo? Então nós temos que alcançar essa terra prometida, mas isso não depende de mim e não depende de você. Depende de nós acreditarmos em Deus. A sua fé que vai fazer com que você alcance aquilo que você tanto tem almejado, tanto tem buscado.